Olá, caríssimos! Tudo bem, pessoal? Olha, a gente está começando o nosso curso de Fundamentos da Educação. Melhor, nós estamos começando o nosso curso, o nosso super curso de Fundamentos da Educação, não é? Um curso atualizado, remodelado e que realmente vai ajudar você na sua prova, lá no seu concurso, tudo bem? Mas, para nós irmos em frente, para a gente conseguir passar na prova, para você conseguir a carreira que você tanto quer, nós precisamos começar lá do início realmente. E o início para nós é isso aqui, ó, a relação educação e sociedade. Dentro dessa relação nós vamos analisar a dimensão sociológica, a dimensão filosófica, a dimensão pedagógica que existe também dentro da relação educação e sociedade. Tudo bem? Vamos começar então pensando da seguinte forma: essa relação aqui, educação e sociedade, essa relação nos permite refletir sobre a prática educativa. Então vejam lá. Então essa relação educação e sociedade, existe educação. Dentro dessa relação aqui, existe uma coisa chamada de prática educativa. Então, nós precisamos refletir o que é essa prática educativa. Porque quando a gente fala de prática educativa, nós vamos pensar alguém ensinando algo a outro alguém, não é? Então, uma pessoa ensinando alguma coisa para outra pessoa. Uma pessoa ensinando alguma coisa para um determinado grupo. Então, é justamente nesse sentido que nós vamos ver. Bem, a prática educativa vai ter algumas características que nós vamos colocar aqui, né? Então, a prática educativa é, a princípio, um fenômeno social e universal. Um fenômeno social e universal. Fenômeno, né, social e universal. Ou seja, em qualquer sociedade, em qualquer lugar que nós vamos, nós vamos nos deparar com uma prática educativa. Isso quando nós falamos dessa relação entre educação e sociedade. Tudo bem? Uma outra característica extremamente importante, né? Para que é necessária a prática educativa? O que a gente faz com a prática educativa? Então, ela é importante para todo o funcionamento da sociedade. Então, é uma outra característica fundamental dela. É importante para o funcionamento de toda a sociedade. Então nós precisamos sempre compreender como que a sociedade funciona. Nós precisamos ser preparados para viver em sociedade. E isso ocorre a partir da prática educativa. E mais, né? A prática educativa também vai apontar caminhos, tanto para a humanização, quanto também para a transformação social. Então, essa seria uma terceira característica, né? A prática educativa aponta caminhos para a humanização, vou até colocar em letra maiúscula, humanização, aponta caminhos para a humanização e para a transformação social. Vinícius, eu acho que eu entendi. Então vamos lá, fala para mim o que você entendeu. Eu entendi o seguinte: se você pegar essas três características aqui da prática educacional, pega essas três aqui, ó. Elas explicam, então, que nós, seres humanos, quando nascemos, não nascemos prontos. Observação. Nós, seres humanos, não nascemos
prontos? Óbvio que não. Quando nós nascemos crus. E ao nascer a gente precisa do quê? Nós precisamos ser educados, preparados. Nós precisamos aprender com as experiências da vida, com outras pessoas. Nós precisamos aprender a comer, a andar, a sobreviver, a trabalhar. Vejam, por exemplo, aponta caminhos para a humanização. Nós temos que aprender realmente o que é a humanização. Nós temos que aprender a ser seres humanos. Nós precisamos aprender a transformação social a partir, por exemplo, do trabalho. Tudo isso nós aprendemos por quê? Porque existe na vida do ser humano uma coisa chamada prática educativa. Alguém ensina algo a outro alguém. Tudo bem? Então, esse é o começo de tudo. Agora, o que nós vamos ver de interessante aqui? Quando eu analiso povos e culturas, então eu analiso lá povos e culturas. Cada povo tem a sua cultura. Cada povo tem seus conhecimentos peculiares, seu estilo de vida, não é? Logo, o que vai acontecer? Os povos, no caso, vão transmitir a sua própria cultura ao seu grupo através da prática educativa também. Então, quando a gente fala de povos e culturas, e que cada povo tem sua cultura, como que eles transmitem a sua cultura? Como que eles tornam, por exemplo, a sua cultura uma herança cultural dentro do seu grupo social? A partir da prática educativa, tudo bem? Então, eles possuem educação. Cada povo possui cultura, possui educação e transmitem a educação, a sua cultura, através da prática educativa também. E olha uma coisa interessante, né? Surgiu, então, duas formas de educação, de nós pensarmos a educação. Uma educação formal, e nós podemos pensar também em uma educação informal. O que será que é isso? Educação formal é aquela que é trazida pelos currículos escolares. Então ela é planejada, ela é preparada formalmente. Ela está nas propostas curriculares. É aquela que nós aprendemos na escola. Beleza, tá aí. E a educação informal, Vinícius? Essa informal também é muito importante. Essa aqui é aquela que nós aprendemos de forma espontânea. Então, adquirida ou repassada espontaneamente através do senso comum. E é interessante porque em sociedades mais antigas, a maior parte do que se aprendia era a partir da educação informal. Éramos educados a partir da educação informal. Tudo que aprendíamos, 99% do que aprendíamos estava no âmbito da educação informal. Então aprende-se a cozinhar vendo a avó, a mãe cozinhar, aprende-se a cuidar do primeiro filho com as orientações da avó e da mãe, ou lembrando de como foi feito consigo. Aprende-se a trabalhar olhando o pai, aprende-se a falar vendo as pessoas na comunidade, aprende-se um esporte com as pessoas também em comunidade. Então veja que tudo é aprendido a partir de um contato, de uma relação cultural com outras pessoas. Até que conforme os anos, os tempos vão passando, a necessidade do conhecimento vai se tornando cada vez maior, cada vez maior. Agora nós precisamos conhecer as coisas, mas de forma correta, e por isso aprendemos sistematicamente. Onde nós aprendemos sistematicamente? Na escola, por exemplo. Ou seja, surge a educação formal. E hoje há uma valorização da educação formal. As pessoas acabam valorizando mais aquilo que se aprende na escola do que aquilo que se aprende espontaneamente. Não há, na verdade, essa diferença. Tanto um quanto o outro é importante. Vinícius, quem disse isso? A nossa própria LDB. O artigo 1º da nossa LDB vai dizer isso. Vai dizer o quê? Olha,
Educação formal, educação informal, educação, aquilo, é tudo que nós aprendemos, seja na rua, seja em casa, seja na escola. Tudo que se aprende é educação, tudo isso forma o indivíduo, tudo é importante para a vida do indivíduo, tá? Do sujeito, da pessoa, para a formação do sujeito. Tudo é educação. Então, não tem uma que seja mais importante ou menos importante. Agora, é óbvio que a educação formal, ela tem um peso muito grande na vida do indivíduo, porque numa sociedade da informação, numa sociedade capitalista, numa sociedade em que os conhecimentos elaborados são sistematizados, se eu não tiver esses conhecimentos, se eu também não pertencer ao grupo que conhece os conhecimentos sistematizados, eu estou excluído dessa sociedade. Então ela adquire um peso funcional muito grande, muito importante, principalmente nas sociedades mais contemporâneas. Conforme o tempo vai passando, a educação formal vai se destacando, vai se tornando extremamente importante e fundamental na vida do indivíduo. Não é? E onde que nós adquirimos a educação formal? No âmbito da escola, a partir de uma proposta curricular. Tudo bem? Bom, visto isso, o que nós precisamos entender, pessoal? Primeiro, quais são as instituições que educam? Vamos colocar aqui, ó. Vamos usar a minha caneta preta, que é mais forte, mais intensa. Então, instituições que educam. Então, são várias, não é? Nós temos, por exemplo, a igreja, que transmite conhecimentos. Nós temos a família. Educa no sentido de transmissão de conhecimentos, tá? Nós temos a família. Quem mais, Vinícius? Estou com sede de saber, fala mais. Vamos lá, então. Família, a igreja, a comunidade, o trabalho, a escola. A escola. Isso, vejam lá, a escola. A escola, como dizia o sociólogo Émile Durkheim, a escola é uma instituição que educa, educadora por excelência. Émile Durkheim, sociólogo francês do século XIX, a escola é uma instituição educadora, formadora por excelência. Está lá a escola. Vinícius, então a escola tem um papel, um peso muito grande nas nossas vidas hoje em dia, não tem? Sim. E dentro da escola, você disse que nós aprendemos o currículo, a educação formal, não é aquele currículo elaborado, a educação elaborada, é isso? Sim, perfeito. Mas e aí, o que se ensina? Como que nós pensamos? O que é certo ensinar? O que nós vamos ensinar? E por que ensinar o que se ensina? Aí, pessoal, que entra uma coisa chamada visão ou concepção de educação. Visão ou concepção de educação. Visão ou concepção de educação. O que será que é isso? Vejam o seguinte. Uma sociedade, um país, um país ocidental tem cultura diferente de um país oriental. Brasil e Arábia Saudita. A forma como interpretam a religião é diferente. O papel da mulher na sociedade é diferente. As relações de trabalho também são diferentes. Podem até existir pontos comuns, mas são diferentes. Logo, o sistema educacional brasileiro tende a ser muito diferente do sistema educacional árabe. Por quê? Porque são sociedades que concebem a educação de formas diferentes. Mas com base em que concebem a educação de formas diferentes? Com base nos padrões sociais, com base nos padrões filosóficos, com base nos padrões religiosos. Ou seja, para eu pensar a educação, quando nós temos, para eu ter uma visão, uma concepção de educação, ou quando fazemos isso, nós somos influenciados pela religião, nós somos influenciados pelas circunstâncias, nós somos influenciados pela política,
A educação é influenciada pela política, pela sociologia, ou seja, por tudo aquilo que se construiu culturalmente dentro da comunidade, dentro do país, dentro da sociedade, pela filosofia, etc., pela ética, pela moral vigentes. Então, isso tudo influencia a visão, a concepção que temos de educação. E é isso que é elaborado, né? Elabora-se um conteúdo em torno dessa concepção de educação, ou seja, o que eu preciso, como eu preciso educar a minha criança, o sujeito, o meu adolescente, o meu aluno, para ele viver na sociedade que está aí, na sociedade que eu tenho, na sociedade que eu quero construir. Então, o objetivo aqui é o seguinte: oferecer uma educação com base no seguinte objetivo: qual é a sociedade que eu quero construir e qual é o cidadão que eu quero formar? Né? Qual é a sociedade? Ô, Vinícius, não está dando para eu ver. Ó, qual é a sociedade? Está escrito ali que queremos construir e qual é o cidadão que queremos formar. Ok? Tá aí. Qual é, então, a sociedade que queremos construir e o cidadão que queremos formar? Vou colocar aqui um ponto de interrogação 2. 3 para ficar igual o charada. Beleza? Isso aí. Vamos para a nossa outra parte aqui. Vamos voltar para o começo do começo. Ai, Vinícius, eu gosto tanto de estudar. Eu sempre fui tão estudioso, tão estudiosa, e agora passando no concurso eu vou ser um professor extremamente estudioso e pesquisador. Deus te ouça. Vamos lá. Pessoal, o que mais que nós temos de importante sobre isso aí que nós estamos falando? Então, a doutrina pedagógica, aquilo que vai ser proposto na escola, ela é baseada numa filosofia de vida. Vamos completar aqui. Então, nós temos uma doutrina pedagógica que influencia a educação de cada sociedade. E se nós pegarmos todos esses conhecimentos, tudo isso que nós falamos, nós podemos dizer o quê? Que a doutrina pedagógica é influenciada por uma filosofia de vida. Está lá. Por uma filosofia de vida. Fantasticamente fantástico, Vinícius. Isso aí, vamos citar agora um autor, um crítico da educação no Brasil, que é o Moacir Gadotti. Moacir Gadotti, vamos lá. Moacir Gadotti tem uma visão muito crítica da educação, né? E tendo uma visão muito crítica da educação, ele acaba tendo comentários muito, vamos dizer assim, muito fortes no que diz respeito à política educacional existente, principalmente no nosso país, a forma como lidamos com a educação, a forma como o Estado lida com a educação, não é? Mas o Gadotti vai nos trazer uma coisa interessante. Logo, diante de tudo isso que nós vimos aqui, o que, na verdade, qual é o recheio da prática educacional, né? Então, nós estamos falando de prática educacional, é fundamental para a formação do ser humano, para a construção social. Agora, o que recheia essa prática educacional? Nós vimos que a influência desse recheio da prática educacional é isso que nós vimos aqui, não é? Então, o que recheia a prática educacional é a teoria educacional. Uhul! Isso aí. Teoria educacional, beleza? Beleza, Tereza, olha lá. É isso aí, ó. Prática educacional, teoria educacional. O que nós queremos com a teoria educacional? Aquilo tudo que nós vamos ensinar para o aluno. O que nós queremos? A formação integral do aluno. Não é? A formação integral do aluno. No caso do homem, o Gadotti vai dizer, o objetivo da teoria educacional é a formação integral do homem como sujeito da sua própria história. Formação integral do homem como sujeito
Então, o objetivo, formação integral do homem, tá? Primeiro ponto. E agora, o segundo ponto é muito importante, porque ele vai dizer o seguinte, como sujeito, né, da sua própria história, ou seja, eu consigo educação, mas não, eu sou educado, mas não para ser manipulado, mas para eu ter condições de construir a minha própria história. Né? Então, como sujeito da sua própria história. Então, formação integral do homem como sujeito da sua própria história. Ok? Tá lá. Fantasticamente fantástico. Deixa eu apagar essa partezinha aqui, porque eu vou precisar dela para nós encerrarmos a nossa primeira parte, nosso primeiro conteúdo. Vamos. A questão é a seguinte. Existem muitos posicionamentos sobre a educação. Filósofos, autores em geral, não é? Então, onde que nós vamos buscar conteúdos para discutir a educação? Na filosofia, na pedagogia enquanto ciência, na sociologia, na antropologia, não é? Nós vamos trazer conteúdos para dentro da educação, para discutir a educação, para discutir qual é a sociedade que queremos formar, qual é o cidadão que queremos formar, né? Então, para isso, nós precisamos ver os mais variados posicionamentos, inclusive de formadores antigos, né? O que filósofos, cientistas em geral disseram sobre a educação. Essa é a segunda parte dessa nossa aula. E, num primeiro momento, dizer também o quê? Que existem formas ideológicas, ou seja, existem ideologias que recaem sobre a educação, muitas vezes no sentido de querer manipular a educação, ou seja, uma classe dominante que quer usar a educação como objeto de manipulação de classes dominadas, que a gente vai ver isso muito nas teorias mais marxistas, nas teorias críticas, não é? Mas calma, pessoal, a gente vai estudar isso aí, não precisa ficar muito preocupado com relação a isso, não. Até porque eu sei que você já tem uma visão, né, dessas teorias críticas, quando influencia o currículo, quando influencia o papel da educação, o papel da escola, né, a função da escola na sociedade e tudo mais. Bem, eu quero terminar aqui citando um português chamado Antônio Novoa. Então, o português chamado Antônio Novoa vai dizer o seguinte. O Antônio Novoa vai dizer o seguinte, que existe sobre a escola, isso em Portugal e isso no Brasil, não é? Existe sobre a escola um peso muito grande. Por quê? Porque nessa relação da escola com a sociedade, a escola acabou assumindo muitos compromissos. A escola acabou assumindo um pedaço muito grande da responsabilidade social de formar o cidadão, de construir uma sociedade melhor. Então existe um problema muito antigo na relação entre escola e sociedade. E a escola normalmente é vista como a grande culpada pela sociedade que existe com problemas, não é? Porque ela não formou adequadamente o sujeito, o cidadão, o aluno. Então o Antônio Novoa vai dizer o seguinte, que a relação da escola com a sociedade seria mais ou menos assim, um peso de caminhão sobre rodas de bicicleta. Né? Um peso de caminhão, toda a complexidade, todos os problemas que a sociedade traz que recaem sobre a escola. Né? Então, um peso de caminhão sobre pneus, sobre rodas de bicicleta. Então, nós temos aí um problema sério para se discutir, que é muito pragmático, não é? Até que ponto a escola tem responsabilidade pelos problemas sociais que nós temos, até que ponto ela é responsável, até que ponto ela não é responsável, qual é o papel da escola, a função da escola. Então, durante o nosso curso, é voltado, obviamente, para concursos, nós vamos resolver exercícios, nós vamos falar de esquemas muito importantes para você bem na sua prova, sim, mas também não deixa de ser o quê? Uma formação continuada, não deixa de ser mais conteúdos para nós refletirmos, não deixa de ser uma base de conhecimento para a sua vida e para a sua carreira, tudo bem? Então, essa crítica do Antônio Novoa na ideia de que, quando o Novoa diz, olha, nós precisamos, então, olhar para a escola e tentar perceber qual é o verdadeiro papel da escola.
né? O que está dentro da capacidade da escola na transformação social e o que não está dentro da capacidade da competência da escola, tudo bem? Mas antes de nós entrarmos nessa discussão toda, nós vamos falar sobre os teóricos da educação que trouxeram, né, uma visão da educação no sentido filosófico, ora no sentido sociológico, ora no sentido até antropológico, ora no sentido político, e nós vamos analisar esses filósofos, esses sociólogos, esses autores, para você então ter uma noção maior de como a educação se construiu ao longo dos anos. Tudo bem? Então, vamos lá, até a nossa segunda parte da aula, pessoal. Até mais.